Glória a Deus. Cumprimento a toda a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Me sinto muito feliz, honrada por estar retornando a essa casa. Quero glorificar e louvar o nome do Senhor. A pessoa mais linda desse ambiente, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Sou grata a Ele por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Também quero agradecer ao pastor dessa igreja, ao anjo dessa igreja, pastor Braz, pela honra de podermos estar aqui nessa noite, pelo convite. Todas as irmãs do ciclo de oração, louvo o Senhor pela vida de vocês, por nos dar mais essa oportunidade de estar retornando a essa casa. Pastor Daniel, um prazer revê-lo. Amém, pastor? Um prazer revê-lo. Louvo o Senhor pela tua vida. Esposa do pastor, louvo o Senhor por todos vocês, todo o ciclo de oração que aqui adorou o Senhor com tanta graça. Eu louvo o Senhor por essa unção derramada sobre a vida de vocês. Amém? Se você puder, abrir sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel. Eu gosto do tema, quem me conhece sabe que eu gosto muito de pregar em tema da festividade, porque eu creio que vocês oraram, buscaram o Senhor, e o Senhor revelou, mostrou o que queria tratar com a igreja, falar com a igreja. Então não é muito da minha pessoa chegar e mudar, né? E eu creio que quando Deus revela o ciclo de oração, um tema, é o assunto que Deus quer tratar com uma igreja. Amém? Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 7, glória a Deus. Mas eu vou estar lendo do versículo 8, 9, 10, 11, 12, até nós chegarmos ao 13. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. E os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve da mão dos filisteus. E Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor ouviu. E enquanto Samuel oferecia oferta queimada, os filisteus se aproximavam para pelejar contra Israel. Porém, naquele dia o Senhor trovejou com grande trovão naquele dia sobre os filisteus e os desmantelou, e eles foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até eles chegarem abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem e chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E assim os filisteus foram subjugados e eles não entraram mais no terreno de Israel. E a mão do Senhor estava contra os filisteus todos os dias de Samuel. Todos os dias de Samuel. Pode tomar o teu assento. Eu creio que o texto que Deus colocou ao coração do ciclo de oração é muito propício para o tempo a qual nós vivemos hoje. Primeiro, até mesmo para você entender o que Deus estava querendo tratar com a nação de Israel, com o povo de Israel. Porque no início, onde nós lemos, é bem claro quando diz que o povo pediu a Samuel para clamar, dizendo: clame ao Senhor e não pare de clamar por nós. E aí vale lembrar que o profeta Samuel, no capítulo 1 do versículo do primeiro livro de Samuel, nós temos uma mulher chamada Ana orando ou pedindo a Deus por um filho. No capítulo 2, nós temos Ana fazendo uma oração, agradecendo a Deus pelo filho. No capítulo 3, nós estamos vendo aqui Deus falando com Samuel. No capítulo 4, nós estamos vendo aqui o chamado de Samuel já sendo exercido. No capítulo 5, no capítulo 6 até o capítulo 7, você vai ver então agora a nação, o povo de Israel se corrompendo e Deus usando Samuel para trazer livramento ao povo. Aí vale lembrar que Ofni e Finéias, eles têm uma responsabilidade como os filhos de sacerdote. E essa responsabilidade que muitas das vezes eles não levaram a sério. Deus tem um chamado na vida deles como filhos de sacerdote.
executar na obra do Senhor, a qual o projeto que Deus tem a respeito da nação de Israel, para eles trabalhar no templo. Só que quando nós lemos o texto, nós vamos ver que eles erraram, que eles pecaram, prevaricaram, caíram. E quando nós olhamos para isso, nós temos um líder chamado Eli, que nada fez. Mas muito me chama a atenção que Deus já tinha falado ao coração de Samuel, que ele iria entrar com mãos fortes na casa de Eli, que ele iria arrancar o sacerdócio da casa de Eli. E antes de Deus tirar alguém, Deus já levanta outro, Deus prepara outro. Então, quando eu olho para este texto, Deus já tinha separado Samuel, preparado Samuel para este tempo. E quando é que nós valemos lembrar que o povo número 1 do povo de Israel, todas as vezes cercavam, todas as vezes amedrontavam, todas as vezes ameaçavam o povo de Deus. Só que agora, diante dessa ameaça, Ofni e Finéias vai chamar o povo para a guerra. Vai pegar o seu exército e vai pelejar contra os filisteus. Só que o texto vai nos dizer que quando ele vai pelejar, ele perde 4.000 homens na batalha. Ele perde do povo de Israel 4.000 homens de guerra. Mas por que eles perderam a batalha, missionária Neide? Porque não adianta partir para a guerra em desobediência. Não adianta partir para a guerra achando que Deus vai resolver a tua situação ou vai entrar na sua batalha. Se você não estiver alinhado com Deus, obedecendo a Deus, servindo a Deus, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Quando então eles perdem 4.000 homens, então eles retornam e diz: iremos agora pelejar novamente contra os filisteus. Os filisteus avançando novamente no território de Israel. Então eles têm uma ideia. Eles vão pedir a Eli a arca da aliança, a arca de Deus, que representava a presença de Deus. Ele está dizendo: agora nós vamos para a guerra, agora nós vamos para a batalha, mas vamos levar a arca da aliança, vamos levar a arca da presença. Eles partem para a guerra com a arca da aliança, porém ainda em desobediência. Deus estava presente na guerra, Deus só não se moveu um dedo para pelejar na guerra. Porque às vezes Deus pode até estar no ambiente e não querer fazer nada no ambiente se estiver em desobediência. Eles levam a arca como se fosse um amuleto. Assim como tem muitos cristãos que chegam em casa, abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa aberta como um amuleto. Deixa aberta no Salmo 23 como um amuleto. Preciso ir para o domingo ou ir no domingo na igreja como um amuleto. Porque quando nós entramos aqui, nós entramos para oferecer culto ao Senhor, em gratidão ao Senhor. Mas o que conta é a nossa obediência a Deus. Não adianta chamar Deus para a guerra em desobediência. Não adianta levar Deus para a guerra em desobediência. Agora então nessa guerra, eles vão perder 30.000 homens, mas missionária estava com a arca da aliança, que simbolizava a presença, mas Deus não estava presente, simbolizava a presença, mas Deus não estava no negócio. Então quando perdem 30.000 homens, chega a notícia na casa de Eli dizendo: os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram na guerra. A palavra diz que ele tremeu, mas quando disseram, levaram a arca de Deus, ele cai, quebra o pescoço e morre. Porque é diferente, gente. Alguém sair é uma coisa, mas Deus sair é outra. Alguém não aparecer é uma coisa, mas Deus não aparecer é outra. Pessoa marcar presença e não vir é uma coisa, mas se Deus falar que está no ambiente é outra. Vai embora quem quiser, só não vai embora a presença. Falta quem quiser, só não falta a presença. Compareça quem quiser, só não pode faltar
Escute. Quando ele sabe que a arca foi levada e é morto, agora a grande responsabilidade de Samuel, todo Israel já conhecia Samuel como profeta. Todo Israel já sabia quem era Samuel. Agora a palavra diz que quando os filisteus levam a arca só fica 7 meses em território filisteus. Quando sai de lá, eles estão dizendo, não, a gente não pode ficar aqui. Porque colocaram a arca diante de Dagon. Dagon teve que se prostrar diante da arca do Senhor. A estátua de Dagon cai. Levantam a estátua, no outro dia vão lá, está caída de novo, de pescoço quebrado. Porque Deus está dizendo, diante de mim não tem deuses que ficam de pé, porque eu sou Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Os filisteus, temendo, está dizendo, eu não quero essa arca aqui. Porque não adianta ter a presença de Deus, mas não ter conhecimento de quem Deus é. Eles tinham a arca, mas não sabia quem era. Não sabia lidar com Deus de Israel. Então eles estão dizendo, a gente não pode ficar com esse Deus aqui, porque ele já acabou com o nosso Deus, colocou nosso Deus no chão, colocou nosso Deus prostrado. Então carregue esse Deus daqui. Tira a arca da aliança da mão dos filisteus. Agora a arca vai passar 20 anos na casa de Abinadab. E não poderiam trazer a arca para o povo por causa do pecado. Deus estava ali, mas não faz nada por causa da desobediência. Deus estava na casa de Abinadab 20 anos, mas Deus também não age. Porém agora, quando a gente olha o texto onde nós lemos, precisou que o povo tomasse 7 decisões para trazer a presença novamente. Precisou que o povo se arrependesse para trazer a presença novamente. Então a primeira decisão que o povo toma, voltaram ao Senhor. O que é voltar ao Senhor? Porque eles estavam fazendo um caminho, viraram para o Senhor. Está dizendo, voltei eu para o Senhor, voltamos nós para o Senhor. Nós estávamos indo em uma direção, mas voltamos agora na direção do nosso Deus. Voltamos agora para Ele. Quando eu olho para isso, Ele está dizendo, quando voltares para mim, de todo o teu coração. Então o povo estava ali com o coração arrependido. Agora na segunda atitude, ou a segunda decisão, colocaram de lado os deuses estranhos. Sabe o que eu vejo? Todas as vezes que o homem quer fugir da mão de Deus, ele vai arrumar uma forma de te atrair para perto. Ele vai arrumar um jeito de atrair você para perto. Colocar os deuses estranhos de lado. Eu costumo dizer que o tempo a qual nós estamos vivendo hoje, com muitos dos altares corrompidos, aonde muitos já não vão para adorar a Deus, mas vão ver quem vai cantar. Vamos ver quem vai pregar. Vamos ver o que vai acontecer. Escute, o culto à igreja, à casa, continua sendo de Deus. O culto à casa continua sendo do Senhor. Então se entrou pela porta, entra para adorar o único, que é único, suficiente, Salvador da nossa vida. O cantor pode cantar bem, mas sem a presença ele não é ninguém. O pregador pode pregar bem, mas sem a presença ele não é ninguém. Pode todo mundo ter voz bonita, cantar perfeito, mas se não tiver a presença dele, nada acontece na casa. Tirar os ídolos. E nós temos uma concepção errada. Quando nós falamos de ídolo, nós pensamos logo numa imagem. Nós pensamos logo em alguma estátua. Nós já pensamos alguém adorando. Mas no tempo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vendo o egocentrismo. O que é isso, missionária? É homem adorando homem. Homem correndo atrás de homem. Lotam igreja, lotam tribuna, lotam púlpito, lotam rua. Por quê? Porque alguém diferente vai vir cantar. Alguém diferente vai vir pregar. E o Senhor de braços cruzados do trono olhando. Eu quero saber quando é que vão adorar a mim. Eu quero saber quando é que vão buscar a minha presença. Ele está dizendo, volta
Terceiro, servir somente ao Senhor. Não adianta ter dois senhores. Nosso Senhor é único. Nosso Senhor é um só. Aonde estiver o teu coração, aí está o seu tesouro. Se tem alguma coisa que te prende, às vezes nós estamos no culto, mas a nossa mente está lá fora. E o Senhor está dizendo, eu não aceito este culto. Ou você me oferece um culto por completo, porque culto pela metade Deus não aceita. Ou você está aqui dentro de corpo e alma e espírito ligado no céu, dizendo, eu estou aqui para adorar. Estamos comemorando 25 anos do ciclo de oração. É culto em agradecimento por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo quanto Ele tem feito na tua vida, por tudo quanto Ele tem feito na minha vida. Eu não saio da minha casa dizendo, eu vou ali na igreja pregar, mas eu saio da minha casa dizendo, eu vou lá oferecer o meu culto a ti. E se tu quiser me usar para falar com a tua igreja, tu me usa, mas eu estou indo para prestar culto a ti. Quarto, ele vai dizer, congregai todo Israel. As palavras de Samuel ao povo quer trazer a presença? Quer novamente ter a presença? Volta ao Senhor primeiro. Segundo, coloca de lado os ídolos. Terceiro, servir somente ao Senhor. Quarto, congregai todo Israel. O que ele quer dizer a palavra congregar? Junto. União. Não tem presença se não tiver união. Porque Deus não opera no meio da discórdia. Deus não opera onde há confusão. Porque o nosso Deus, Ele é santo. O nosso Deus, Ele é santo. E Ele diz, congregai, sejam unidos em um só Espírito, clamando ao único Deus. Congregai Israel. Quinto, Samuel vai dizer, eles pedem para Samuel, não para de orar. Eles estão dizendo, clama. Se é para trazer a presença, clama. Se é para atrair a presença de Deus, clama. Se é para Deus estar na festa, clama. Se é para Deus participar conosco, clama. Eu quero um clamor nessa noite, atraído a presença de Deus para o ambiente, a presença de Deus para casa. E eles vão dizer, Samuel, não para de clamar. Continua clamando. Continua intercedendo por nós. Ele se arrepende. E o primeiro sinal da presença de Deus é quando o homem se arrepende. Gerou o arrependimento. Aí Deus aparece. Aí Deus chega. Deus entra no ambiente. Escute, quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 3, vai dizer que tinha um jardim. E Deus coloca um jardim dentro de um outro jardim. Deus planta, diz que Deus plantou um jardim no Éden. Deus colocou nesse jardim o homem e a mulher. E toda tarde Deus marcava presença. Na viração da tarde Deus marcava presença. O homem não tinha caído, Deus estava toda tarde marcando presença. O homem não tinha pecado, toda tarde Deus estava marcando presença. Escute, já um parente para falar algo com vocês. Tem gente que fala assim, desviei porque o pastor não foi na minha casa. Eu desviei porque o ciclo de oração eu adoeci, não me visitou. Eu costumo dizer que se visita de crente fosse desculpa para alguém desviar, Adão e Eva não tinham desviado nunca. Porque Deus estava toda tarde naquele jardim e eles desviaram. Toda tarde Deus aparecia no jardim e falava com o homem. E mesmo assim o homem pecou, o homem caiu, o homem desviou. Então não vem com desculpa. Eu saí da igreja porque fulano não me visitou. Eu saí da igreja porque pastor não foi. Eu saí da igreja porque ninguém me ligou. Para com isso, não inventa desculpa. Porque é lugar de buscar a presença. É dentro da tua casa. É fazendo o seu almoço. É lavando a tua
vasilha, é caminhando na rua, é falando em mistério com Ele, é profetizando no seu serviço. Isso é buscar a presença. Não para de clamar, gerou arrependimento. Adão e Eva no jardim. Pecou, caiu. E mesmo assim Deus desceu, marcando a presença. Por quê? Porque nosso Deus é fiel. Caiu, pecou, errou. Deus simplesmente poderia ter virado as costas e diz: vou fazer outro. Eu faço tudo de novo porque eu sou Deus. Não, mas Ele desceu novamente. Ele está dizendo: eu vou descer com a minha presença novamente. Porque é só a minha presença é que vai confrontar o homem dizendo onde é que ele está errado. É só a minha presença é que vai confrontar dizendo onde é que está o pecado. É só a minha presença que faz o homem se arrepender daquilo que fez. É só a minha presença. Deus chega no jardim. Quando Deus faz a pergunta que nós sabemos: Adão, onde tu estás? Na verdade, Deus já sabia o espaço que ele ocupava, onde ele estava. Só que quando Deus pergunta: aonde você está? Na verdade, Ele está perguntando: qual é a condição que você está hoje? Porque ontem eu estava aqui à tarde. Tu sentiu a minha presença. Hoje eu volto, tu não está no mesmo lugar. Tu não está do mesmo jeito. Tu mudou algumas coisas, Adão. Tu mudou um caminho, Adão. Tu está diferente. Eu quero saber, não é aonde, eu quero saber como tu está hoje. Demanchou manabaixo, demanta lá manabachai. Demanchou manabaixo, demanta lá manabachai. Como a presença de Deus a nos confronta, ele vai fugir da presença, porque a presença para ele estava confrontando. Eu não sei você, mas quando a gente erra, lógico que não é de costume, porque pecado tem que ser acidente. Olha, quando a gente erra, a gente fica com vergonha de orar. Por quê? Porque eu preciso falar com Deus, eu preciso conversar com Ele, mas a presença dele me confronta. Tem gente que foge. Adão foge. Aí ele diz: eu ouvi a tua. Não foi nem a presença, foi só a voz. Não precisou Deus nem aparecer, foi só ele ouvir eu ouvi a tua voz ecoando no jardim. Porque sempre quando o homem deixa a presença de Deus, Deus antes de aparecer, Deus chama. Antes de Deus se manifestar, Deus vai chamar. Eu ouvi tua voz ecoando no jardim. Tive medo, ou estava nu e me escondi. O texto, você sabe que aí é uma transferência de culpa. Um fala uma coisa, outro fala outra, empurra. Adão empurra a responsabilidade para Eva, Eva empurra para a serpente não tinha como fazer mais nada. Só que quando a gente olha o texto, você vai ver o seguinte: Deus pegou o homem, arrancou do jardim. Em outras traduções está: Deus pegou o homem, expulsou do jardim. Arrancar, expulsar. Outra tradução está: Deus pegou o homem, tirou do jardim. Nenhuma tradução bíblica você vai ver Deus falando: me dá licença, Adão e Eva, se retire do jardim, por favor. Deus arrancou e Deus tirou do jardim. Está dizendo: ei, Adão e Eva, fechou o jardim, lacrou o jardim com espada flamejante e diz: aqui vocês não entram mais. Eu creio que não está no texto, mas aí Adão vai: mas como eu vou fazer para ouvir tua voz? Como eu vou fazer para sentir a tua presença novamente? Como eu vou fazer para ouvir o Senhor novamente todas as tardes?
Como eu vou ouvir o Senhor falar comigo? Aí Deus está dizendo: mata cordeiro, faz fumaça subir. Se eu me agradar do cheiro, eu desço. Se eu me agradar do cheiro da oferta, eu desço. Se eu me agradar, se eu não me agradar, eu não desço. Eu vou me agradar. E aí, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, você vai vendo. Abraão monta altares, faz altares, sobe altares. Deus aparece daqui a pouco e sobe fumaça com Abraão. Com Moisés também, só que o jardim continuou fechado. Veio Abraão, jardim fechado. Veio Moisés, jardim fechado. Veio Jacó, jardim fechado. Vieram todos os profetas e o jardim continuou fechado. Mas nós estamos aqui adorando. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, como Samuel está fazendo o sacrifício, Senhor, para o Senhor se agradar do sacrifício, mesmo assim o jardim continuou fechado. Não tinha acesso. Vem João Batista, preparou o caminho, mas o jardim continuou fechado. Só que aí veio Jesus. Quando Jesus veio, ele disse: jardim aberto. Agora vocês podem voltar para o jardim a adorar. Não é somente na viração da tarde, mas é 24 horas. Você pode entrar no Santo dos Santos e adorar a Ele. Não é só mais uma vez, é todos os momentos que você quiser. Você tem a presença dEle juntamente contigo. Aí ele manda o Espírito Santo dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não é na viração da tarde, é todo dia. Não é na viração da tarde, é toda hora. Não é na viração da tarde, é todo ano. O jardim está aberto com a presença. Levanta lá, manabashai. Samuel tomou um cordeiro. Ele disse: Samuel, não cessa de clamar por nós. Diz que Samuel vai pegar um cordeiro ou um novilho que ainda amamentava. Isso significa dependência. Dependência. Ele pega aquele cordeiro. E aí o texto vai dizer que quando ele sacrifica, ele ofereceu totalmente. Não ofereceu cordeiro pela metade. Ele ofereceu totalmente. Não ofereceu somente a gordura. Ele ofereceu totalmente. Não ficou nada. Ele está dizendo: se entrar na presença, vem de corpo, alma e espírito. Me adore totalmente. Deus não aceita culto pela metade. Deus te quer aqui por inteiro. Porque a manifestação da presença dele na tua vida é por inteiro. Diz que enquanto Samuel estava sacrificando, os filisteus estavam se aproximando. Samuel na correria, fazendo o sacrifício, montando. Ele está ouvindo o barulho que já vem filisteus. Talvez ele no sacrifício falou: Senhor, eu preciso terminar a adoração. Eu preciso terminar este culto, mas tem um problema na minha casa. Senhor, eu preciso oferecer o melhor, mas tem um problema na minha rua. Senhor, eu preciso oferecer o melhor. O adversário está se aproximando. O inimigo está se aproximando. Eu preciso oferecer sacrifício a ti. Enquanto ele oferece sacrifício, o inimigo está se aproximando. Só que Deus olha para o adversário. O texto diz que Deus trovejou. Deus sacudiu a terra. Deus sacudiu a terra por causa de um adorador, por causa de alguém que estava sacrificando, por causa de alguém que estava adorando. Deus trovejou. Não se
preocupe, porque enquanto você está aqui oferecendo o teu culto e o adversário pensa que pode tocar na tua família, Deus está dizendo: não se preocupe, farei trovejar. Não se preocupe, farei trovejar. Se o adversário pensa que pode tocar naquilo que é teu, não se preocupa, porque o Senhor fará trovejar, mas teu adversário não ficará de pé diante do nosso Deus. Os adversários, o texto diz que foram aniquilados. Todos os adversários, todos os filisteus foram aniquilados. E o que sobrou, o povo de Israel avançou e matou todos. Olha o que a presença de Deus faz. Deus nunca abandona o povo. É nós que se afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Quando o texto diz o seguinte, que as nossas iniquidades, os nossos pecados é que faz separação entre nós e Deus, o nós vem primeiro. Não é entre Deus e nós. Entre nós e Deus. Por quê que faz essa separação? Porque Deus é santo. Não existe chamar a presença sem o processo de santidade, sem o processo de santificação. Jesus, quando ele está na cruz do Calvário, e ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Quando a gente estuda sobre isso, e Jesus ele vai dizer: olha, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. O único cálice que Jesus não queria beber é o cálice da separação. Pai, Filho e Espírito Santo é a única vez que a Trindade se separa. A Trindade nunca tinha separado quando fez tudo, sendo façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. Você vai ver a Trindade sempre unida, trabalhando junto. Só que agora na cruz do Calvário, quando Jesus está pedindo: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Não é o cálice da dor, porque ele já sabia que iria beber. Não era a sua e nem os ações, que ele também sabia que tudo isso ia viver. Era algo que ele nunca tinha vivido. Era a separação da Trindade. Ele está dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, todavia, seja a tua vontade. E aí na cruz do Calvário, Jesus está lá com os braços estendidos e dizendo: ei, Deus meu, por que me abandonaste? Por que Deus abandonou o próprio Filho? Porque o meu pecado, teu, estava sobre ele, estava sobre os ombros dele. E se Deus pudesse naquele momento responder ao Filho, ele diria: eu não posso estar aí por causa do pecado da humanidade que está sobre você, portanto eu posso até virar as costas, mas quando esse pecado for retirado através da tua vida, eu volto com perdão, eu volto para resgatar a humanidade caída, eu volto com a minha presença. Oferecer o culto por inteiro e não pela metade. Todos os adversários aniquilados. E quando ele vê que a vitória foi garantida por causa da presença de Deus, porque só tem vitória garantida com a presença. Só tem resposta com a presença. Só tem Deus bradando com a presença. Quando Samuel, ele vê que o adversário tinha sido aniquilado, Samuel vai pegar uma pedra, fazer um altar, que quer dizer memorial. Por que ele faz o memorial? Porque nós temos uma facilidade de esquecer o que Deus faz, gente. Muito grande. Todas as vezes que Deus fazia alguma coisa, ele dizia: faz aí um altar. Faz aí um memorial para vocês lembrar que fui eu. Quando Josué vai atravessar, no livro de Josué capítulo 6, ele está para atravessar o Jordão. Ou o Senhor vai dizer: pegue 12 pedras representando cada uma das tribos e faz aí um memorial. Para vocês lembrar que vocês só atravessaram por causa da minha presença. Na Santa Ceia, nós chamamos de Santa Ceia, o partir do pão. Deus morre e fala assim: olha, fazer isso em memória de mim. Porque tem gente que esquece que Jesus morreu na cruz do Calvário. Faz isso aí, faz um memorial, porque vocês têm facilidade de esquecer.
Então Samuel vai fazer um memorial. Só que por mais que a gente fale assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Só que nós vemos que tem 2 pontos que estabelece relação entre 2 anunciados e explica referente à primeira oração. Aí está dizendo, Ebenezer, ele pega a pedra e diz, Ebenezer. Que quer dizer, no hebraico, Even Ram Ezer. Ele está dizendo, pedra de ajuda. Ele levanta um memorial com uma pedra já simbolizando Cristo, porque nós sabemos que tudo que está escrito na Bíblia Sagrada já remete lá ao Senhor, a Jesus Cristo. Ele levanta a pedra e diz, Ebenezer. Even Ahar Ezer. Ele levanta a pedra e diz, Ebenezer é o nome da pedra, que significa pedra de ajuda. Depois que ele levanta o altar, ele vira para o povo e diz, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Tu estás aqui porque Ebenezer, a pedra de ajuda, te ajudou. Tu chegou neste culto porque a pedra de ajuda te sustentou. Tu está participando é porque a pedra de ajuda te manteve de pé. Tu só está aqui, abriu teus olhos porque a pedra de ajuda foi contigo. Que pedra é essa? Se chama Jesus Cristo. É a pedra que os edificadores rejeitaram. É a pedra de esquina, é a pedra angular. Se chama Jesus Cristo. Aí ele diz, vira para o povo e diz, até aqui nos ajudou o Senhor. E o povo vai entender que sem a presença dele não somos nada. Sem a pedra de ajuda a gente nem chega. Sem a pedra de ajuda a gente nem faz nada. Sem a pedra de ajuda, a gente não canta, a gente não prega, a gente não evangeliza, a gente nem mantém porta de igreja aberta. Nós só estamos aqui porque Ebenezer, a pedra de ajuda, é na nossa vida, é na tua casa, é na tua história, é com a tua família. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Quando levaram a Arca da Aliança, tiraram a presença. O povo conseguiu ficar. Como ficou 7 meses com os filisteus e 20 anos na casa de Obed-edom, 27 anos longe da presença. Passando luta longe da presença. Passando apertos longe da presença. Depois, quando eles viram a possibilidade de trazer a presença, eles vão olhar para Samuel e dizer, clama por nós. Clama, fala com Deus. Vamos trazer novamente a presença, vamos trazer novamente a arca. Não usaremos mais ela como amuleto. Não usaremos ela banalizando a presença. Mas nós vamos entender que nada faremos sem a presença. Todo esse texto, quando chega no final e ele diz, até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor foi conosco. O Senhor operou milagre, operou maravilha. Até aqui o Senhor nos ajudou a vencer as guerras. Até aqui o Senhor nos ajudou a vencer a batalha. Aí nós entendemos que daqui para frente, sem a presença, não tem guerra vencida. Eu quero orar por você. Eu tenho 5 minutos para isso. Eu quero orar pela tua vida. Vou contar uma rápida experiência. 2015, nós tínhamos acabado de chegar do Haiti. E assim quando nós chegamos do Haiti, me convidaram para um jantar. E eu disse, é um jantar? Eu vou lá no jantar. Eu já estava
de aeroportos. Eu chegava em casa, só trocava de mala e pega a mala, tira a mala. Então eu simplesmente abri a Bíblia e disse: vou pregar aqui. Vou pregar aqui. Só que o meu tempo com Deus, meu esposo sabe disso, é minhas madrugadas com Deus. Eu gosto de conversar com Deus pelas madrugadas. Só que eu não estava fazendo mais isso. Eu não estava mais conversando com Deus pelas madrugadas, porque os amigos ligavam e diziam: Neide, nós estamos em tal lugar, vem para cá. Aí nós chegávamos da agenda, nós íamos aonde os amigos estavam. Ô Neide, nós estamos no franguinho tal, vem para cá. Eu já estava carcarejando de tanto frango. Eu ia. E aí chegava em casa na madrugada e não conseguia mais orar. Então eu já estava no automático, pastor Daniel. Pregando no automático. E acontece isso, tá, gente? Ganhando vidas. Pregando. Pessoas recebendo. Só que eu saía do culto vazia. Eu falava: Deus, não estou entendendo. O que está acontecendo comigo? Deus, o que está acontecendo? Por que eu não consigo mais sentir sua presença? E aí fui no culto da minha igreja, quando tocou o hino que eu gosto, que sentia a presença de Deus, eu não consegui chorar. Eu disse: Deus, tem alguma coisa errada comigo, eu não estou conseguindo sentir a tua presença. E aí comecei meu questionamento com Deus, um mês, 2 meses, fui para o monte, falei: Senhor, o que está acontecendo? Eu quero a tua presença. Eu orava e aquele buraco na minha alma, aquele vazio na minha alma, eu buscava o Senhor, mas aquele vazio dentro de mim, na minha alma, eu falei: Deus, tu vai me matar? O que o Senhor vai fazer comigo? O Senhor vai tirar a minha vida? Por que esse buraco na minha alma? Por que eu não consigo mais sentir tua presença? Eu estou pregando, estou indo na igreja, mas eu não estou conseguindo te sentir. O que está acontecendo comigo? 1 mês, 2 meses, falei com meu esposo: eu acho que eu estou entrando em depressão. Porque eu estou chorando à toa, não entendo porquê, não estou conseguindo sentir a presença do Senhor. Quando foi um dia na madrugada, eu levantei e fui para a minha sala, debrucei naquele tapete, eu só chorei. Falei: Espírito Santo, eu nem sei se tu está me ouvindo. Se tu vai tirar a minha vida, eu não sei. Mas eu estou como Davi, eu não consigo ficar longe da tua presença. Tira tudo de mim se tu quiser, tira ministério, tira agenda, o que o Senhor quiser. Eu só não consigo ficar longe da tua presença. Eu não consigo ficar sem te sentir. E aquele buraco na minha alma. Até o Espírito Santo, aquela noite, falar comigo. Depois de 3 meses, foi necessário eu abrir um buraco na tua alma para trazer você para cá novamente. Para trazer você aqui novamente, para me buscar novamente e sentir a minha presença novamente. Foi necessário eu abrir este buraco na tua alma para você voltar para o seu lugar de humilhação, um lugar de intimidade, um lugar de renúncia. Ali eu chorei, falei com o Senhor tudo, menos ficar sem a tua presença. Eu quero orar por você. Você tem 5 minutos para estar aqui. Eu oro pela tua vida. Eu não sei como você está, qual é as tuas condições nessa noite. Mas eu tenho certeza que o Senhor falou contigo. Senhor, tudo que eu quero é a tua presença. Eu não quero cantar por cantar, pregar por pregar. Tudo que eu quero é a tua presença. Eu quero orar pela tua vida e gostaria que você viesse até aqui.